Você já sentiu que, apesar de todo o seu esforço e anos de trabalho duro, existe uma chave invisível que parece abrir as portas para uns e permanecer trancada para outros, especialmente quando olhamos para a prosperidade sobre a ótica de Deus? Eu não estou falando de sorte ou de fórmulas mágicas de enriquecimento rápido que inundam a internet, mas de um código de conduta e mentalidade que 5 homens específicos no livro de Gênesis decifraram para atrair não apenas moedas, mas uma estrutura de riqueza que sobreviveu a crises, secas e guerras. Neste encontro de hoje, eu vou abrir com você o mapa da mina bíblico, revelando como Abraão, Isaque, Jacó, José e até a figura misteriosa de Melquisedeque operaram sobre um sistema de engrenagens espirituais e práticas que eu chamo de o pentágono da provisão irrefreável. Prepare-se, pois até o final desta conversa você não apenas entenderá a diferença entre ter dinheiro e ser próspero, mas terá em mãos o exato framework que permitiu a esses homens governar em terra estranha e construir legados que duram milênios, algo que vai muito além da sua conta bancária e toca diretamente o destino da sua descendência. Sente-se comigo, meu amigo, pois o que vamos tratar aqui exige a maturidade que o tempo te deu e a atenção de quem sabe que a vida não aceita amadorismo. Eu sei que você já viu muita coisa por aí e talvez esteja cansado de mensagens superficiais que não levam em conta os desafios reais de um homem que carrega a responsabilidade de uma família e de um nome. Dale Carnegie dizia que o caminho real para o coração de um homem é falar sobre as coisas que ele mais preza. E eu sei que você preza pela verdade e pela segurança dos seus. Por isso, não espere aqui um sermão religioso comum. Veja-me como um mentor que mergulhou nas Escrituras para extrair a inteligência estratégica que Deus depositou no Gênesis. Estamos prestes a analisar casos reais de gestão, diplomacia e fé inabalável, onde a autoridade não é imposta pelo grito, mas pela evidência dos resultados e pela clareza do propósito. Vamos juntos decifrar por que o céu decidiu investir nesses 5 homens e como você pode posicionar sua vida para que o mesmo fluxo de bênção encontre o seu endereço. A nossa tese central hoje é que a riqueza bíblica não é um evento isolado de sorte, mas a consequência inevitável de uma postura de mordomia estratégica aliada ao favor divino. Robert Cialdini nos ensina que a autoridade é um dos pilares da persuasão, e nada transmite mais autoridade do que o domínio próprio e a visão de longo prazo que esses patriarcas possuíam. A tese que defenderemos é que esses 5 homens não buscavam o dinheiro, eles buscavam a aliança, e o dinheiro era simplesmente a ferramenta que a aliança usava para manifestar o domínio deles sobre a terra. Muitos homens hoje falham porque tentam acumular o que não conseguem gerir, esquecendo-se de que no reino de Deus a promoção vem para quem prova ser um administrador fiel da visão do Criador. Entenda que riqueza sem bênção é apenas um fardo pesado, mas a bênção que enriquece, como descreve Provérbios e como veremos em Gênesis, é um sistema de proteção e multiplicação que opera mesmo quando a economia ao seu redor colapsa. Para que este estudo seja memorável e útil, precisamos construir um framework mental sólido, onde você possa pendurar cada conceito que aprenderemos agora. Imagine um edifício de 5 pilares. A generosidade estratégica de Melquisedeque, a visão de futuro de Abraão, a resiliência produtiva de Isaque, a inteligência de gestão de Jacó e a governança de crise de José. Esses homens não eram perfeitos, mas operavam sob uma lógica de ganhar-ganhar com o reino de Deus, o que Chris Voss chamaria de uma negociação onde você nunca divide a metade com o erro. Eles sabiam que a verdadeira riqueza é multidimensional, espiritual, mental, relacional e financeira. Se você remover qualquer um desses pilares, o edifício da sua prosperidade será instável. Portanto, nossa análise não será apenas histórica, mas sim uma engenharia reversa da mentalidade desses gigantes para que você possa replicar a estrutura deles na sua realidade atual, seja nos seus negócios, na sua carreira ou na gestão do seu patrimônio familiar. Comecemos com Abraão, o pai da fé,
e um dos homens mais ricos de sua época. O segredo de Abraão não estava no tamanho de seus rebanhos, mas na sua capacidade de ouvir e agir antes da evidência física. No mundo dos negócios e da persuasão, chamamos isso de visão pioneira. Abraão entendeu o princípio da reciprocidade de Cialdini de uma forma profunda. Ele entregou sua segurança em Ur para receber uma promessa em Canaã. Ele não negociou com Deus tentando manter um pé em cada lugar. Ele foi all-in. A autoridade de Abraão vinha de sua identidade de herdeiro, e ele tratou seus colaboradores e aliados com tal respeito, técnica de Carnegie, que treinou 318 homens em sua própria casa. Ele não era apenas um pastor, ele era um CEO de uma corporação nômade altamente eficiente. A lição aqui é clara. A riqueza flui para onde há visão clara e liderança capaz de formar sucessores fiéis. Agora olhe para o encontro de Abraão com Melquisedeque. Aqui reside o segredo da manutenção da riqueza através da honra. Melquisedeque aparece como uma autoridade superior que não precisa de exércitos para ser respeitado. Ele traz pão e vinho, elementos de comunhão. Abraão, o homem rico, reconhece a autoridade espiritual e entrega o dízimo de tudo. Por que isso é um segredo de riqueza? Porque estabelece o princípio da aprovação superior. Na ciência da persuasão, o gatilho da afeição e da autoridade mútua cria laços inquebráveis. Quando você honra quem está acima de você, você valida sua própria posição para ser honrado por quem está abaixo. Abraão não deu o dízimo para comprar Deus, mas para declarar que sua riqueza não era sua dona. Esse desapego estratégico é o que impede que o dinheiro se torne um ídolo que corrói o caráter do homem maduro. Isaac nos ensina o segredo da prosperidade em solo seco. Gênesis 26 relata que houve fome na terra, mas Isaac semeou naquela mesma terra e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Como isso é possível? Isaac aplicou a técnica da consistência. Enquanto outros fugiam para o Egito, ele obedeceu à instrução estratégica de permanecer. Ele reabriu os poços que seu pai havia cavado. No contexto moderno, isso significa valorizar o legado e os fundamentos que já foram testados. A persuasão aqui é interna, convencer a si mesmo de que a crise é o cenário ideal para a manifestação do poder de Deus. Isaac não brigou pelos poços quando os filisteus os entulharam, ele simplesmente cavou outro. Ele usou a técnica de não dividir a metade com o conflito inútil, focando na produtividade. A riqueza de Isaac cresceu porque ele se tornou indispensável por possuir a fonte de água que ninguém mais possuía. Jacó, apesar de seu passado complexo, tornou-se um mestre na engenharia de resultados. Trabalhando para Labão, ele enfrentou um patrão desonesto que mudou seu salário 10 vezes. Aqui, Jacó aplicou o que Chris Voss chama de empatia tática. Ele entendeu a psicologia de Labão e usou seu conhecimento técnico sobre genética de rebanhos para prosperar legalmente dentro de um sistema injusto. O segredo de Jacó foi a excelência técnica unida à revelação divina. Ele não reclamou da injustiça. Ele criou uma solução que o tornava rico enquanto Labão perdia o controle. Para o homem de hoje, isso ensina que a competência profissional é o escudo contra a exploração. A riqueza de Jacó foi fruto de suor, inteligência e uma aliança que Labão não conseguia quebrar. Ele transformou o tempo de serviço em capital próprio, uma lição vital para qualquer um que deseja sair da dependência para a soberania. Finalmente, chegamos a José, o ápice da inteligência bíblica aplicada ao governo. José não apenas previu a crise, ele criou o sistema para lucrar com ela e salvar o mundo simultaneamente. Ele usou o gatilho da prova social e da autoridade ao se tornar o único homem no Egito com a resposta para o problema do faraó. O segredo de José foi a gestão de estoques e a diplomacia de alto nível. Ele transformou a crise em uma oportunidade de aquisição de ativos. Ele não era um pregador de púlpito, ele era um administrador de nação. A riqueza de José era tal que ele detinha a vida e a morte nas mãos, mas seu caráter era tão sólido que ele usou esse poder para a restauração. Ele é o exemplo máximo de como a riqueza serve ao propósito, e não o contrário. Deixe-me contar a história de um homem que conheci. Vamos chamá-lo de Roberto, um empresário do setor de logística, hoje com 58 anos.
Há 10 anos, Roberto estava no auge, mas operava sem o framework dos 5 homens. Ele tinha a visão de Abraão, mas faltava-lhe a gestão de Jacó e a honra de Melquisedeque. Em uma crise de mercado, ele tentou dar um jeitinho, dividindo a diferença com a integridade para salvar o caixa. O resultado? Ele perdeu não apenas a empresa, mas o respeito dos filhos e a paz no casamento. Ele me procurou destruído, sentindo-se um fracasso total. Começamos a estudar esses mesmos princípios de Gênesis. Eu disse a ele: Roberto, você está tentando reconstruir o telhado, mas o solo está podre. Começamos a trabalhar a honra e a resiliência de Isaac. Ele teve que cavar poços novamente, do zero, em um setor que já não acreditava nele. O que aconteceu a seguir foi um exemplo vivo da ciência da persuasão aliada à fé. Roberto parou de culpar os sócios e aplicou a técnica de Chris Voss de assumir a responsabilidade total pelas negociações passadas. Ele procurou os credores com uma rotulagem de acusação agressiva, dizendo: vocês devem achar que sou um charlatão que fugiu com o dinheiro. Isso desarmou os adversários. Com a inteligência de José, ele identificou uma lacuna no mercado de transporte de medicamentos que ninguém via durante a pandemia. Ele não buscou o lucro imediato, mas serviu à necessidade urgente, princípio de José. Em 3 anos, ele não apenas pagou todas as dívidas, mas construiu uma frota maior que a anterior. Mas a diferença real não estava nos caminhões, estava no brilho dos olhos dele ao ver que agora sua riqueza tinha uma fundação que nenhuma crise poderia abalar. Hoje, Roberto é um homem que caminha com a autoridade de quem foi provado pelo fogo e saiu temperado. Ele aplica o dízimo com a alegria de Melquisedeque e treina seus gerentes como Abraão treinou seus 318 homens. A história dele nos ensina que o segredo não é a ausência de problemas, mas a presença de um sistema de valores que dita suas reações. Quando a economia oscila, ele não entra em pânico, pois sabe que semeia em tempo de fome como Isaac. Ele entendeu que ser um homem de sucesso no YouTube ou nos negócios é passageiro, mas ser um homem de bênção em Gênesis é eterno. A riqueza dele hoje serve à sua família e à sua igreja, e ele frequentemente me diz que o maior patrimônio que ele possui agora é a certeza de que Deus é o seu sócio majoritário. Ele parou de ser um escravo do dinheiro para ser um governador de recursos. Vimos que a prosperidade real exige visão, honra, resiliência, gestão e governança. Este é o seu framework, a sua armadura para os dias atuais. Se este conteúdo fez sentido para você e te deu uma nova perspectiva sobre como conduzir sua vida financeira e espiritual, eu quero te pedir algo. Este canal é dedicado a homens como você que não aceitam o raso. Clique no botão de curtir para que o algoritmo entenda que este estudo bíblico profundo precisa chegar a outros pais de família que estão lutando no escuro. Inscreva-se e ative o sino, pois nos próximos vídeos vamos descer ainda mais nos detalhes técnicos da gestão de José e na diplomacia de Abraão. Deixe um comentário abaixo dizendo qual desses 5 pilares você mais precisa fortalecer hoje. Eu leio cada um deles e quero orar pela sua vida financeira. Relembre do que aprendemos com Carnegie e Cialdini hoje. A sua autoridade vem da sua consistência e da forma como você valoriza os princípios eternos sobre os ganhos temporários. Não saia deste vídeo apenas com informações, mas com uma decisão. A riqueza de Gênesis está disponível para quem se submete às leis de Gênesis. Reveja este estudo se necessário, anote os 5 pilares e coloque-os na sua mesa de trabalho. A aplicação prática da teologia é o que separa o religioso do homem de aliança. Se você deseja prosperar, comece honrando o que Deus já colocou nas suas mãos hoje, por menor que pareça. A semente de Isaac era pequena, mas a colheita foi proporcional à sua obediência, não ao tamanho do grão. Seja esse homem de visão e estratégia que o mundo tanto precisa e que Deus tanto deseja abençoar. Meu amigo, terminamos aqui este encontro, mas nossa caminhada está apenas começando. Eu realmente acredito que não foi por acaso que você ficou comigo até este último parágrafo. Existe um chamado de governo sobre sua vida que precisa ser despertado. Vá hoje para suas atividades com a cabeça erguida, sabendo que você não está sozinho nessa arena. Que o Senhor te dê a sabedoria de José para enxergar o que ninguém vê, a paciência de Isaac para cavar onde os outros desistiram e a audácia de Abraão para crer no impossível. Que sua casa seja um celeiro de provisão e sua vida um testemunho vivo de que a Bíblia é o manual de negócios mais atualizado do planeta. Fique na paz de Cristo, proteja sua família, guarde seu coração e lembre-se, a verdadeira riqueza começa no espírito e transborda para o mundo. Até o nosso próximo encontro.